Na parte posterior de cada segmento espinhal, um par de pequenas articulações conecta os ossos vertebrais da coluna vertebral. As articulações da coluna lombar suportam uma grande quantidade de estresse e peso, tornando-as vulneráveis à degeneração e lesões. Essas articulações são ricamente inervadas por muitos nervos espinhais, o que as torna suscetíveis ao desenvolvimento de dores que geralmente são sentidas na parte inferior das costas e nas pernas. A osteoartrite lombar é uma forma de artrite degenerativa que causa dor, rigidez e inflamação das articulações. A dor originada de uma faceta na região lombar pode inicialmente ser aguda e tornar-se crônica com o tempo. A dor pode estar localizada na parte inferior das costas ou envolver uma ou ambas as pernas se um nervo espinhal for afetado próximo à faceta, resultando em ciática. Pesquisas indicam que 15% a 45% das dores lombares se originam nas facetas lombares. Existem muitos termos e diagnósticos relacionados a distúrbios das articulações facetárias. Quando a degeneração quebra as superfícies articulares das facetas, é chamada de osteoartrite espinhal. Outros diagnósticos relacionados a distúrbios das articulações facetárias incluem artrite das articulações facetárias, doença articular facetária e síndrome facetária. Esses distúrbios também podem ser incluídos no termo descritivo geral para degeneração espinhal, ou espondilose. Este artigo fornece informações completas sobre as causas dos distúrbios das articulações facetárias lombares, juntamente com os sinais e sintomas proeminentes e as opções de tratamento disponíveis. Ao longo de toda a parte posterior da coluna, em cada nível, um par de pequenas articulações conecta as vértebras. Eles mantêm a coluna unida e fornecem suporte. Essas articulações, também conhecidas como articulações zigoapofisárias, são sinoviais, o que significa que permitem que a coluna se dobre e gire em diferentes direções. Formação da articulação. Uma articulação facetária é formada pela articulação entre projeções ósseas emparelhadas chamadas processos articulares. Essas partes ósseas estão localizadas na parte posterior de cada vértebra e conectam as vértebras adjacentes. Para cada espaço discal, existem duas articulações facetárias e um disco, que juntos formam um tripé que cria o segmento de movimento. Os nervos espinhais saem logo acima da faceta superior em cada nível. Movimento dentro da articulação. As superfícies articulares dos processos articulares são revestidas por cartilagem e encapsuladas por uma membrana sinovial fina e cheia de líquido para facilitar movimentos suaves e evitar fricção. A cobertura protetora da junta. A articulação é cercada por uma cápsula externa, que é resistente, resiliente e ligeiramente flexível, e contém cerca de 2 ml de fluido articular para lubrificação. Uma pequena quantidade de gordura entra e sai da cápsula durante os movimentos da coluna para lubrificação adicional. A dor pode originar-se das superfícies articulares de uma faceta ou da cápsula externa que envolve a articulação facetária. As facetas da coluna lombar suportam a maior parte do peso da coluna e auxiliam nos movimentos da parte superior e inferior das costas. Essas articulações também desempenham seu papel na proteção da medula espinhal e da cauda equina, que corre atrás dos discos e na frente das facetas. As principais funções das articulações lombares são: permita uma amplitude de movimento considerável. As facetas lombares permitem movimentos da coluna vertebral em várias direções. O formato da articulação facetária permite uma grande flexão, até quase 60 graus. A forma e o tamanho destas articulações limitam significativamente os movimentos de torção, protegendo os discos intervertebrais de lesões rotacionais. As juntas permitem extensão limitada. Absorva cargas. As facetas lombares absorvem forças compressivas e de cisalhamento colocadas na coluna, tanto na posição ereta quanto durante os movimentos da coluna. Forneça suporte. As articulações facetárias sustentam a coluna vertebral, evitando que as vértebras se envolvam em movimentos que podem sobrecarregar e danificar as estruturas espinhais circundantes, como os discos, as raízes nervosas espinhais e a medula espinhal. Contribuir para a propriocepção lombar.
Os nervos que irrigam a cápsula articular facetária ajudam a contribuir para a propriocepção lombar, a capacidade do corpo de perceber sua própria posição no espaço. A parte inferior da coluna lombar fornece a maior parte da mobilidade e sustenta a maior parte da parte superior do corpo. Isso está tornando as articulações lombares inferiores em L4, L5 e L5S1 mais suscetíveis a lesões e degeneração. As articulações facetárias da região lombar estão frequentemente sujeitas a grandes quantidades de carga compressiva, de cisalhamento e axial decorrentes de atividades regulares da vida diária, exercícios, trabalho e outras ações e movimentos. Essas articulações podem ficar doloridas devido aos próximos fatores: envolver-se regularmente em postura inadequada e mecânica corporal sem suporte. Degeneração relacionada à idade do disco intervertebral e outros tecidos de suporte da coluna vertebral. Trauma repentino e agudo, como acidente, queda ou lesão relacionada a esportes. Lesão crônica na região lombar devido ao uso excessivo repetitivo ou microtrauma nas facetas. Os sintomas de um distúrbio da articulação facetária lombar podem resultar de uma ou mais partes da articulação. Esses sintomas podem estar localizados na região lombar ou irradiar para a perna. Condições degenerativas ou traumáticas que afetam a superfície da articulação facetária e os discos próximos podem causar muitos problemas. Osteoartrite espinhal. O desgaste natural da cartilagem da faceta devido ao envelhecimento pode resultar em inflamação e rigidez devido ao desgaste osso com osso dentro da articulação durante o movimento. Degeneração do disco. A degeneração do disco intervertebral seguida de uma redução na altura do disco aproxima as superfícies articulares. Este movimento altera a mecânica normal da articulação e pode aumentar as tensões nas facetas. Esforço excessivo das facetas. O movimento da coluna além do seu limite normal pode fazer com que as superfícies da articulação sejam forçadas para fora do lugar. A dor também pode resultar do aprisionamento de tecidos moles entre as facetas. A cápsula externa que envolve a faceta é feita de tecido conjuntivo e ligamentos. Esta cápsula pode tornar-se dolorosa nas seguintes condições: variedade. O tecido ligamentar da cápsula externa pode ficar esticado demais durante os movimentos da coluna vertebral. Inflamação. Danos à cápsula externa podem levar a uma reação inflamatória. Esta reação inclui a liberação de substâncias químicas que enviam sinais de dor através dos nervos que irrigam a cápsula. A degeneração e o trauma nas articulações facetárias podem levar à instabilidade de todo o segmento móvel. Essa instabilidade segmentar pode afetar estruturas próximas, como nervos espinhais, músculos e tecidos conjuntivos. Quando a dor de uma faceta está localizada na região lombar, é chamada de dor referida. Quando a dor passa por uma raiz nervosa próxima e afeta a perna, é chamada de dor radicular, comumente conhecida como ciática. Embora raro, um problema na articulação facetária lombar pode indicar uma condição subjacente grave se um ou mais dos seguintes sinais e sintomas estiverem presentes. Dor que de repente se torna grave e intolerável. Dormência na virilha e área genital. Fraqueza severa em ambas as pernas. Retenção de urina. Redução ou perda completa do controle intestinal e da bexiga. Esses sintomas podem indicar emergências médicas, como tumores, infecções ou síndrome da cauda equina, e requerem atenção médica imediata e possível intervenção cirúrgica. As articulações conectam os ossos vertebrais da coluna vertebral. Isso permite o movimento da coluna e protege as estruturas da coluna, como os discos e a medula espinhal. Essas articulações sofrem diariamente vários graus de estresse e tensão, mais concentrados nas facetas lombares. Isso os torna suscetíveis a lesões e degeneração. A dor de um distúrbio da articulação facetária lombar pode estar localizada na parte inferior das costas ou descer até as nádegas, coxa e perna.